Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos a Palavra de Deus de uma maneira mais específica, a lição da Escola Sabatina de número 12, que tem como título Peço que me mostres a tua glória. É uma lição maravilhosa, fica conosco, já deixa seu like, compartilhe este vídeo, este material nas suas redes sociais, deixe também seus comentários, suas perguntas, sua participação, seus pedidos e agradecimentos também. Temos orado aqui, a equipe do IAG, por esses pedidos que são feitos. E muito obrigado pela sua participação, dá um ânimo para nós, dá um gás para nós continuarmos com Lições para a Eternidade. Eu gostaria de novamente agradecer a presença do Moses Coutinho, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Eu também agradeço o convite desde o início, né? Tem sido uma bênção para mim estar com vocês e espero que para todos nós também seja uma bênção o estudo de hoje. Amém. E no estudo passado nós fizemos uma live e alguns perguntaram quando nós anunciamos a live. Nós anunciamos durante a semana. Então, quando fizermos uma live, essa live será anunciada ali por quarta, quinta-feira, no canal do IAG. Por isso que eu peço também que você ative as notificações para que quando postarmos ou formos postar algo, você seja notificado a respeito disso. Eu tenho um convite também, antes de entrarmos na lição especificamente, muito especial para fazer para você, que temos reiterado, que é o congresso que está se aproximando agora no mês de outubro, do dia 8 a 13, com a temática a respeito dos enganos dos últimos dias. Nós teremos o pastor Daniel Miranda aqui conosco, ele vem dos Estados Unidos, já esteve e participou num congresso que esteve o Stephen Bohr, foi uma participação maravilhosa dele, para a honra e glória de Deus, e eu e o Silverino Kiel estaremos também palestrando neste congresso. Então, entre em contato com o número que vai aparecer aqui para você fazer a sua inscrição. As vagas de fato são limitadas, não é para que você se desespere e corra para fazer a sua inscrição, mas se você de fato tem interesse, não perca tempo, entre em contato conosco e reserve a sua vaga. Tenho certeza que será um congresso abençoadíssimo, espiritual, como os demais foram, primeiramente para a honra e glória de Deus e para a sua edificação espiritual. Vamos iniciar com uma oração, Moses? Ora para nós, vamos falar com Deus, sendo possível, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Nosso grande Senhor, nosso poderoso Salvador, que é grandioso em suas obras, mas mais ainda na sua benignidade e misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor porque se estamos vivos aqui e prontos para estudar sua palavra, é porque a sua misericórdia está operando neste momento. Amém. E nós rogamos que ela continue ainda mais intensa através da iluminação do Espírito em nossa mente, que ele possa nos iluminar o nosso coração, assim como fez também com a face de Moisés ao contemplarmos o Senhor aqui. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Como de costume, vamos comentar brevemente a imagem da lição de número 12. Você pode acompanhar aí na sua lição também. Nós temos aqui do lado esquerdo uma glória muito intensa, e assim eu entendi que é a glória de Deus. Nós temos uma pessoa saindo dessa glória, que faz uma referência no contexto da lição a Moisés, mas pode ser aplicada também a mim e a você, essa imagem dessa pessoa, e ela sai então para refletir a glória de Deus para aqueles que estão nas trevas, para que eles também sejam iluminados com a glória de Deus. E a lição vem comentando durante esta semana o que é a glória de Deus. Então dá para nós entendermos a respeito disso. É interessante também que esta pessoa que está saindo da presença gloriosa de Deus está segurando aparentemente tábuas. E dá a entender, e nós já comentamos, que a lei de Deus, ela é uma expressão, ela é um reflexo do caráter de Deus. Então, a partir do momento que vivermos a vontade de Deus, que vivermos o seu caráter, seremos uma luz para as pessoas ao nosso redor, dentro da sua casa, na vizinhança, com as pessoas que você tiver contato. E louvado seja Deus por isso. Amém. Porque isso de fato é ser cristão. Vamos ler o verso para memorizar? Lê para nós, Moses. Êxodo 34, versos 6 e 7. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.
Então aqui nós temos um texto que poderia estar em paralelo com João 3,16 no Novo Testamento, ou seja, aqui é uma revelação tremenda do caráter de Deus, que é a sua glória. E é o que nós estudaremos durante esta semana. E a lição de sábado vem comentando que precisamos continuar crescendo na caminhada com Deus. Deus é um Deus de relacionamento, e este relacionamento íntimo que devemos ter com Deus, ele deve se aprofundar, e neste aprofundar nós iremos conhecendo Deus cada vez mais, seu caráter, seu amor, sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, santidade, todos os atributos, vamos dizer, comunicáveis de Deus a nós. E nós devemos ser, obviamente, em todos esses estágios, em todas essas etapas dessa caminhada com Deus, nós devemos ser perfeitos, como diz aqui a lição, e eu gostaria até de ler este texto. Podemos ser perfeitos em cada estágio se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo. Então a pergunta que surge aqui na lição de sábado, que eu gostaria de conversar com o Moze e contigo neste momento é: o que é perfeição na Bíblia? Perfeição é igual a perfeccionismo ou são duas coisas totalmente diferentes? Certo. A perfeição, ela pode ter... Para nós entendermos às vezes alguma coisa, o que ela é, nós vamos ver o antônimo dela, né? Então, perfeição, o antônimo disso pode ser a imperfeição, de maneira mais direta. Então, algo não perfeito é ruim. Mas nós também podemos ver como algo que ainda não está completo. Ou seja, o perfeito já, pronto, e o que ainda não está porque está incompleto. E aí a própria lição traz um bom exemplo de um aluno numa escola, né? Que em cada fase do seu estudo é exigido algo dele. O aluno da primeira série, ele está perfeito se ele tirar 10 naquela prova. Agora, se o aluno do quinto ano, né, só acertar as questões que fazem referência à primeira série, o primeiro ano, aí isso já está já é imperfeição. Não é simplesmente não estar completo. E eu ainda usaria um exemplo da natureza, que nós estávamos até comentando anteriormente. Uma semente é perfeita, né? Perfeita. Mas ela já chegou ao máximo que ela pode chegar? Não. Olhando para isso, nós olhamos para todos os seres humanos. Por mais perfeitos que sejam os seres humanos, eles já são o máximo que podem chegar? Não, Não. também. Pela eternidade nós vamos crescer. Assim como a semente vai brotar, vai ter um brotinho lindo. É perfeito. Mas ainda não chegou o que ele pode chegar. E aí ele vai crescendo, se torna uma plantinha, continua sendo perfeito em todos os seus estágios, até que ele finalmente frutifica, o fruto ainda está verde, mas ele é perfeito. Entendeu? Exatamente. O problema é, se o fruto que está ali verde, a espiga, vamos supor que seja um milho, está sem nenhum grão ou um grão falhado aqui, isso é imperfeição. Mas o fato dele não estar pronto não quer dizer que ele não esteja perfeito, se ele está cheinho. E aí ele vai crescer, ele vai amadurecer, e a perfeição vai estar em todos os estágios, desde quando ele começou até que ele chegou ao ápice do crescimento. Exato. Então, para nós, a perfeição não é simplesmente como um nível ao qual o ser humano chega aqui. Então, a partir de agora, eu sou perfeito. Não, eu tenho que ser perfeito naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho. E Deus vai me otorgar novos conhecimentos de si mesmo. E isso vai me trazer uma perfeição cada vez maior. E esse era o desejo também de Moisés, conhecer mais a Deus. Quanto mais se aproxima a pessoa de Deus, mais ela tem conhecimento de que ela é imperfeita. Exato. Esse é o fator. E é isso que leva a pessoa à perfeição. O que leva alguém ao hospital é saber que está doente. O que leva alguém a querer aprender algo é perceber que não sabe. O que leva alguém a querer ser perfeito é contemplar a perfeição de Deus, ver quão imperfeito ele é. Exatamente. Quanto mais nós contemplamos a Deus, maior desejo nós vamos ter de alcançar essa perfeição de Deus. Exatamente. E a resposta dessa pergunta, muitas vezes nós usamos a mentalidade ocidental, uma mentalidade da filosofia grega mesmo, que tem como perfeição aquilo que é absoluto. Então, se eu falo que esta caneta é perfeita, ela não pode ser aperfeiçoada, porque a compreensão que temos é de uma perfeição absoluta. Mas na mentalidade oriental e hebraica, que foi a mentalidade com a qual a Bíblia foi escrita, o perfeito pode ser aperfeiçoado. O único que tem perfeição absoluta é Deus. Nem os anjos nos céus, os filhos de Deus, criaturas de outros mundos criados por Deus, que não caíram em pecado, são perfeitos absolutos. Eles estão aprendendo também, ou sendo aperfeiçoados a respeito do caráter de Deus, do conhecimento dos mistérios do plano da salvação e até, através das ações de Deus neste grande conflito, conhecendo de fato quem é Deus. Então, estes seres que nunca caíram em pecado estão sendo aperfeiçoados. Exato. Nós também, depois da glorificação,
indo para um novo céu, uma nova terra, diz lá Apocalipse que as folhas da árvore da vida serão usadas para a cura dos povos. Como assim cura dos povos se não haverá imperfeição, se não tem doença? No sentido de estatura, de crescimento, cresceremos então em diversas áreas da vida, mesmo num contexto de perfeição. Jesus, não tendo nenhum traço de pecado, no sentido de corrupção moral, a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus ele foi aperfeiçoado mediante o sofrimento. Aquilo que era perfeito foi aperfeiçoado. Então, o Moses deu um exemplo maravilhoso da sementinha. A gente poderia usar o exemplo de um bebê. Exatamente. O bebê nasce, não tem dente, não tem cabelo muitas vezes, não fala, não anda, mas para a esfera dele, bebê, ele tem que ser perfeito. Mas se passar 1, 2, 3, 4 anos, o que você espera de uma criança de 4 anos? Dente, cabelo. Dente, cabelo, aquela atividade, falando, etc. Mas se chega com 4 anos e ainda permanece bebê, opa, já não está perfeito. Exatamente. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo ele fala também a respeito disso em Filipenses, lá no versículo 16. Eu até gostaria de ler este texto, porque nessa introdução será muito significativo. Filipenses, no capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então o contexto aqui é este, verso 12. Não que já a tenha alcançado o quê? A ressurreição, a glorificação, ou que já seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha agora o verso 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já alcançamos ou já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ora, é perfeito ou não é perfeito? Está indeciso. Exatamente. Paulo está se contradizendo? Não, ele está falando, eu não alcancei ainda a glorificação, a ressurreição, o ápice, né? Em que a corrupção será removida. E este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Mas ele está falando de perfeição relacionada a viver aquilo que já foi alcançado. Ou seja, na sua esfera, daquilo que você conhece a vontade de Deus, você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Se a resposta é sim, em Cristo, obviamente, perfeito. Mas você vai ter um conhecimento que vai sendo ampliado, vai sendo aumentado, e você vai tendo que viver em todas essas etapas de acordo com aquilo que você já alcançou. Esse é o conceito de perfeição na Bíblia. Perfeição absoluta, só Deus. Todos os demais seres, eles na perfeição podem ser aperfeiçoados. E é o que Deus espera de você e de mim hoje. A questão da perfeição, quando é olhada de certa maneira dentro do nosso próprio meio, às vezes nós podemos ver. Alguém vai falar sobre esse assunto de perfeição do caráter e causa um certo medo em alguns, uma preocupação, desconforto. Por quê? Porque como assim perfeito? Ninguém é perfeito. E é óbvio, é o que nós estamos dizendo. Usando a mentalidade grega. Exato. A questão é, quando nós entendemos errado a perfeição, nós usamos ela como limitante. E o que é isso? Alguém perfeito não pode ser mais do que ele já é, como você está dizendo. Então, o perfeito, o único, é Deus. E se a gente só entende que o único perfeito, em todos os aspectos, é Deus, e aplicamos isso à humanidade, nós então também podemos nos limitar. Por quê? Porque a perfeição, como nós acabamos de falar, ela nos dá a perfeição, a porta aberta. Ela não simplesmente é algo, é uma limitação, ou seja, alcancei aqui, estou perfeito. Não, a perfeição é estar constantemente subindo. Isso é perfeição. E não tem um teto. Tanto é que o Espírito de Profecia nos fala que nós vamos crescer infinitamente, ou seja, o crescimento é algo que vai fazer parte de nós. E é hoje também, como nós falamos no começo, enquanto nós percebemos que há coisa para crescer, devemos correr atrás dessa perfeição. Exatamente, amém. Louvado seja Deus. Por isso que muitas traduções da Bíblia, em lugares que aparece a palavra perfeição, aparece a palavra maduros.
Ou seja, aquilo que está num processo de amadurecimento, é um processo. Então não é algo estático, um nível a ser alcançado, mas um processo em que você tem que estar de acordo com aquilo que Deus te revelou em todas as etapas. A lição vem dizendo a respeito disso, né? Algo semelhante acontece em nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser tão perfeitos em nossa esfera quanto Cristo era na sua. Louvado seja Deus. É claro que Cristo é o teto da humanidade, Ele é o cabeça, Ele é o exemplo perfeito. Ele é o alvo a ser, de fato, de perfeição, vamos dizer, absoluta, a ser alcançado em relação à esfera humana. E todos nós estamos olhando para Cristo e vendo as nossas imperfeições e abandonando as nossas imperfeições e permitindo que, pelo Espírito, Cristo modele o nosso coração para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Então é esse processo que deve ser contínuo e deve durar toda a vida em nome de Cristo. Vamos avançar, eu acredito que ficou bem claro a respeito disso e o porquê a lição vem trazendo isso. Porque Moisés, e aí partindo para a lição de domingo, que tem como título A Tenda do Encontro, Moisés, ele, nessas etapas do seu crescimento, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, não foi da noite para o dia que Moisés teve toda a maturidade, teve toda a compreensão do caráter de Deus. Ao estudarmos a vida de Moisés, nós entendemos que ele foi crescendo no conhecimento de Deus, daquilo que é a glória de Deus. Ele foi sendo, então, aperfeiçoado. E dá para entender e enxergar na vida de Moisés que ele foi sendo perfeito em todas essas etapas. Mas o conhecimento dele foi sendo expandido, foi sendo aprofundado, foi sendo expandido. Então, a lição de domingo vem falando a respeito da tenda do encontro e o porquê. Depois que Israel mergulhou-se na idolatria do bezerro de ouro, Deus disse a respeito do povo: eu não estarei mais no meio do povo. No verso, posso ler? Pode, vamos ler a respeito 33, disso lá em Êxodo 33. 33. 33, na verdade, 33, 3. Vamos ler. O verso 1 e o 2 dizem, é Deus mandando Moisés subir, ou seja, continuar a viagem, né? Porque nós, só recordando um pouquinho da última vez, né, teve o pecado do povo, Moisés intercedeu e agora Deus responde que ele deve levar o povo, deve levantar e levar o povo. Só que Deus fala o seguinte: leva o povo, verso 3, para uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no meio do caminho. E ele falou no verso 2, e enviarei um anjo adiante de ti. Exatamente. Eu não poderia eu mesmo estar no meio, vou enviar um anjo, né? E aí isso também não ficou claro exatamente para Moisés, porque como assim? Como assim Deus está me mandando, ele não vai junto? Quem é esse anjo que vai junto comigo? Não foi nada muito claro para ele, né? E o fato é que Deus havia pedido para que essa tenda fosse retirada, justamente por causa do que está no verso 5. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, vós sois um povo obstinado, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então o pecado do povo, a obstinação, a teimosia, não permitia que Deus estivesse no seu meio sem ser um mal para eles. E Deus então pede que Moisés retire essa tenda, e Moisés vai até essa tenda e tem comunhão com Deus nessa tenda, que não era o tabernáculo. Às vezes é chamado tabernáculo do encontro ou a tenda do encontro, mas o santuário ainda não havia sido construído. Moisés estava recebendo as instruções e desceu, né? Então ainda não era ele. Mas aqui o povo ficou muito triste. No verso 4 nós vemos que quando o povo ouviu essa má notícia de que Deus não estaria no seu meio, se entristeceu e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. E o verso 7 diz que Moisés armou a tenda fora do acampamento, distante do acampamento, e chamou o tabernáculo da congregação. Esse nome aqui já é um pouco sugestivo do que acontecia na tenda, né? Exatamente. E aconteceu que havia aquela comunhão profunda e íntima entre onde Deus o Senhor se e Moisés. com ele. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação que estava fora do acampamento. E olha como é que é até triste essa cena daqui, né? Estava até comentando com o pastor anteriormente. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava, e ficava cada homem diante da porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. Ou seja, era uma questão como se as esperanças deles estivessem de alguma maneira em Moisés ali. Porque Deus tinha pedido para ele se afastar do povo, né?
E agora Moisés era o único intercessor que haveria entre eles e Deus. Sim. E dá a entender também que aquela presença visível de Deus que era manifesta durante o dia, naquela nuvem que trazia sombra, trazia o aconchego para o povo, ou na coluna de fogo à noite que trazia, no aspecto desértico, à noite é gélido, trazia o aquecimento, trazia a presença de Deus. Parece que o povo dá a entender que foi privado de tudo isso, e o único que tinha de fato agora esse relacionamento, essas manifestações na tenda, porque nessa tenda que ficava fora do arraial, a nuvem ali descia sobre aquela tenda, ou seja, a comunhão estava agora entre Deus e Moisés, entre o Senhor e Moisés. E o povo ficava olhando de longe, né? Aquilo que pertencia a nós, agora nós não temos mais a presença. Dá para enxergar um quadro de tristeza mesmo, né? Deus queria, não, agora é só eu e Moisés e vocês pecaram, mas para gerar de fato no coração do povo um arrependimento, uma contrição, uma autoanálise. E assim acontece conosco hoje. Deus ele permite situações na nossa vida para nos levar ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Com certeza. No fim da vida de Moisés, um pouco antes dele falecer, o povo tinha feito muito, Moisés sofrer muito. Por causa deles, Moisés não iria entrar na Terra Prometida, um pecado que ele foi provocado ali a cometer. E aí, quando eles viram Moisés se retirando, Ellen White fala, quando eles viram ele indo embora, eles começaram a sentir uma tristeza também. E parece que é a mesma tristeza, e Ellen White coloca bem assim, a citação. Deus nos ensina através das bênçãos que ele nos dá. Quando não aprendemos com elas, ele nos ensina através das bênçãos que ele retira de nós. Ou seja, aqui nós vemos Deus retirando a bênção, provavelmente isso realmente aconteceu. É no Patriarcas e Profetas? Patriarcas e Profetas. Então, tanto neste caso aqui, Deus tirar essas bênçãos todas fazia o povo sentir e valorizar aquilo que eles tinham antes. Porque as manifestações de Deus foram para eles como nada. Sim. Deus falou o que era para eles fazerem e a manifestação dele foi tão desvalorizada que eles foram exatamente contra o que ele tinha falado. E agora Deus, através dessa privação da sua presença com eles, visava impressioná-los com quanto eles estavam perdendo. E eles sentiram. Provavelmente o peso da consciência automático quando Deus se afasta da gente. É verdade. E a lição de domingo vem dando a ênfase a respeito daquilo que eu introduzi na lição de domingo, que quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento, não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Então não é porque Moisés foi um grande líder que ele nasceu esse grande líder. Certamente Deus o dotou de qualificações, de dons maravilhosos, mas através do relacionamento, Deus o transformou em quem Moisés foi. E isso pode acontecer comigo e com você hoje, neste exato momento. Então aqui a lição vem comentando toda a trajetória de Moisés, que foi se aprofundando, o seu conhecimento, o seu relacionamento, até ele se tornar, diz aqui a lição, né? Um fiel servo de Deus. Ele é chamado lá em Deuteronômio 34:5 de servo de Deus. Em Josué 1:1 também, uma luz inextinguível na escuridão, um profeta que serviu de modelo para outros profetas. Deus levantará um profeta como você, ou seja, fazendo uma referência a Jesus. Imagina um profeta que serviria de modelo, foi um tipo do maior de todos os profetas, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito de Profecia diz que através de Joquebed veio uma bênção tão grande ao mundo que somente através de Maria veio uma maior. Isso é tremendo, então. E a lição conclui, né? Que temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que ele nos transforme, assim como Moisés permitiu que Deus o transformasse. Amém. Então essa não é uma bênção exclusiva sobre a vida de Moisés. Não estou falando em relação à soberania de Deus numa questão de eleição funcional. O que eu estou falando, né? Deus escolhe alguns. Ele escolheu Moisés. Por que não escolheu fulano ou ciclano? É a soberania de Deus. Ele escolheu Moisés para ser o líder. Mas Moisés permitiu, porque quantos outros Deus escolheu para ser um líder e foram um fracasso? A gente pode mencionar aqui Sansão. Deus escolheu Sansão desde o seu ventre, né? Desde o ventre materno, desde tenridade. Mas Sansão não permitiu isso daí, não permitiu ser moldado e transformado. O Saul, nós podemos ver isso. Saul. E, na verdade, em todos os reis, porque
nós sabemos, através do Novo Testamento mesmo, diz que nenhum poder é estabelecido sem que Deus o permita chegar até ali. Sim, Então todos eles foram chamados, mas poucos permitiram a obra ser efetuada, né? exatamente. Então, essa é a lição que domingo vem trazendo para nós. E tem uma característica, pastor, que eu acho que é muito importante em Moisés, que foi o que possibilitou que ele conhecesse mais e mais a Deus. Porque para que nós conheçamos a Deus é necessário que nós tenhamos um coração aberto. E o que é esse coração aberto? É dito lá em Números, capítulo 12, por ocasião do momento em que Miriam e Arão se revoltam contra Moisés, Uhum, é dito assim: e Moisés era um homem manso, mais do que todos os que havia sobre a terra. uhum. Mansidão, às vezes, a gente imagina como se fosse apenas uma qualidade. De calma, Exato, uma tranquilidade. pessoa tranquila, que não. Existem dois fatores. O primeiro é realmente a pessoa que responde de maneira branda a uma palavra áspera, Uhum. certo? Isso é uma ótima definição, mas existe algo ainda mais profundo nisso. E está escrito aqui no Espírito de Profecia BS, eu não me lembro exatamente qual é, mas está no livro. Beneficência social. Isso. Uhum. Cristo disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Serão súditos aptos para o céu, porque estão dispostos a ser ensinados. Isso é maravilhoso. Então Moisés Uhum. ele conheceu a Deus, tudo que ele conheceu, porque ele estava disposto a ser ensinado. Uhum. Isso é mansidão. Isso é mansidão na essência, uma pessoa que está disposta a ser ensinado. Não é simplesmente uma pessoa que está calma a maior parte do tempo. Uhum. É uma pessoa que tem o coração aberto para o ensinamento. Isso significa o quê? Capacidade de reconhecer erros. Isso é extremamente essencial, porque Moisés não era manso desde sempre. É. Moisés, na verdade, nós vimos na história antes dele ir para o Egito, que ele tinha, na verdade, um caráter impulsivo. Ele agia por impulso. E a morte do egípcio que ele tirou a vida dele lá foi uma maneira dele tentar dar um passo à frente antes que Deus lhe tivesse dito o que ele Resolver era com para as fazer. próprias mãos. Uhum. Exato. E isso também foi uma manifestação de que é isso que eu tenho que fazer, vou fazer. Ele não parou para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Uhum. Como devo fazer a sua obra? Sim. E assim, Deus transforma o ser humano através do seu poder quando o ser humano é manso, permite ser ensinado. Sim, isso é. E eu fiquei lembrando de Mateus 11, 28, a partir do verso 28, aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão de Cristo, de fato, era essa, né? Alguém disposto a ser guiado pelo Espírito, guiado por Deus, ensinado por Deus, é exatamente esse O ponto. próprio contexto é aprendizado, né? Aprendei de mim. Exatamente. Isso é maravilhoso. Vamos avançar aqui para a lição de segunda, que tem como título Para que eu te conheça. É a continuação do capítulo 33, mas agora nós temos aí no verso 13. E antes disso, moço, eu acho que é interessante nós frisarmos o versículo 11 também do capítulo 33, que é uma ênfase da lição de domingo, que fala assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, e aqui nós temos outro exemplo de mansidão, no sentido de alguém disposto a ser ensinado, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda, ou seja, Josué era sedento da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Ele era o braço direito de Moisés ali. Ele queria sugar tudo que Moisés tinha. Era igual Eliseu com Elias. Exatamente, quero o dobro do seu espírito. Exatamente, quero assim. Você pode voltar, mas eu vou ficar aqui. Eu quero mais, eu quero mais. Então, e a gente entende depois o porquê Josué substituiu deu continuidade, vamos dizer, à figura de Moisés. Então, na lição de segunda, tem aqui a ênfase no versículo 13. O que diz? Por isso agora, rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Que interessante, né? Porque nós vemos desde o início do capítulo 33, Deus, o Senhor falando para Moisés: você fará subir este povo, este teu povo, que fizeste sair. Tudo começou quando o povo falou: esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos onde ele está, vamos fazer um Deus. Ou seja, para eles Moisés era Deus, praticamente, enquanto estava com eles. Agora Deus falou: não, então tudo bem, você que tirou o povo da terra do Egito, faz eles subirem. Exato. E parece que ficam nesse debate. De quem Deus é o povo, né? O povo é seu, Moisés, não, o povo é teu, o povo é meu, o povo é teu. E fica nisso. E uma outra coisa interessante que eu achei no verso 12 também, pastor. Vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deixes saber quem enviarás comigo.
Isso Quem que é este anjo? quem Quem é é esse que anjo vai comigo? que vai comigo, né? E aqui nós vemos a revelação que Deus dá a ele a partir do verso 14. Exatamente. E aqui a lição de segunda-feira expressa esse pedido de Moisés, no sentido assim: Senhor, esse povo é teu, a obra é tua, nós queremos a tua presença, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. O que que vai Não adiantar? me faça dar um passo aqui se o Senhor não estiver comigo. O que que vai adiantar se eu for e o Senhor não for? Então era um apelo de Moisés, de fato, assim: não me deixes. Eu fiquei lembrando quando eu li aqui o capítulo 33 de Jacó, lutando lá no Vale de Jaboque com aquele anjo, que a gente sabe que é o Filho de Sim, Deus. E ele assim: eu não te deixarei é e verdade. enquanto não me abençoares. E aqui nós temos este mesmo anelo de um homem de Deus, né? Senhor, eu quero a tua presença todos os dias na minha vida, e esse deve ser hoje o nosso sentimento também. Senhor, eu não saio de casa se o Senhor não me der a certeza que o Senhor está comigo. Nós devemos fazer tudo dessa forma. Interessante que esses dois homens tinham sinais de que Deus estava com eles, Aham. mas eles não davam o passo enquanto eles não tivessem plena certeza É, disso, né? da presença E de talvez é Deus. isso que falta na nossa busca a É Deus. verdade. Às vezes nós fazemos uma busca superficial, não temos certeza de nada, mas avançamos na nossa vida e vamos Uhum. tentar conseguir as nossas coisas, sendo que na verdade aquele que nos deu o início, que nos disse como que deveríamos agir, tem que estar conosco durante todo o caminho, né? É verdade. Não é possível completar a obra sem ele também. Exatamente. É nessa tentativa de ir para Canaã sem Deus que a gente se frustra constantemente. Exatamente. Bate a cabeça e só vem frustração na vida. Uhum. Exatamente. E outro detalhe, ele estava dizendo, né, que o sinal, embora ele fosse considerado fiel ali, o sinal de aceitação de Deus é a sua presença com o povo. Aham, é verdade. Então, ele não aceitava somente que Deus dissesse isso, sem ter a certeza, de maneira clara na sua palavra, de que ele estaria mesmo com o povo. Uhum. Então, isso eu achei bem interessante também, que o sinal da aceitação de Deus é a sua presença. É assim Sim. que ele... E eu fiquei assim pensando, não aqui fazendo uma aplicação e tirando do contexto, porque quando a gente vê aqui no versículo 13 o pedido de Moisés, rogo-te que me faça saber o teu caminho, seria a respeito da tua vontade, da tua resposta em relação ao que eu estou pedindo. Mas essa palavra caminho, ela é muito significativa nas Escrituras quando a gente tem em mente João 14. Quem que é o caminho? Cristo. O caminho é Cristo. Então, este anjo que certamente iria adiante do povo, era a presença do anjo do Senhor, do Filho de Deus. Só que Deus estava trabalhando de certa forma para que Moisés aprofundasse o seu relacionamento com ele, que o povo entendesse o tamanho do pecado que havia sido cometido e fosse preparado novamente mediante o arrependimento para receber novamente a presença de Deus. Tanto que quando a gente continua lendo, Deus ele fala lá no capítulo 34 que ele estaria novamente no meio do povo, operaria sinais, maravilhas, que nunca foi visto em nenhuma nação debaixo do céu. Então, para que a glória de Deus voltasse para o meio do arraial, o povo precisava estar preparado, porque se Deus não preparasse o povo seria, de fato, consumido com aquela glória e com aquela presença. Então, a lição ela vem trazendo aqui uma pergunta, na verdade, uma pergunta mesmo no final aqui. Não é de admirar que Jesus tenha dito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Ou seja, quem que é o caminho? É o próprio Cristo, né? O próprio Filho de Deus. E traz uma outra pergunta aqui, a lição, que eu gostaria de trazer para nós conversarmos. E para você responder aí nos comentários. Você conhece a Deus ou apenas tem informações sobre Ele? Aqui é um ponto muito importante, né? Exatamente, é por isso que é possível fazer 4 anos de teologia e não conhecer a Deus. Exatamente. Né? Seja lá o que for, o estudo, a teologia, uma especialização, ou até mesmo estudar a Bíblia muito intensamente, é possível conhecer muito a teoria do que está aqui, mas não ser exatamente como Moisés foi, né? Senhor, eu quero ter certeza que o Senhor está aqui. Uhum. E buscar esse conhecimento mais próximo ao Senhor. E aqui a lição de segunda traz que existem também 2 momentos de 40 dias e 40 noites. Tem o momento lá de Êxodo 24, que é o momento que Moisés permanece lá e recebe as primeiras tábuas. E daí tem o outro momento que traz aqui em Êxodo 32, 30, 32, Deuteronômio 9, 18,
Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores após o pecado da idolatria, que foi um pecado terrível. E neste momento, nessa segunda sessão, neste segundo momento de 40 dias e 40 noites, Moisés não estava apenas intercedendo, mas ele estava também aprofundando o seu relacionamento com Deus e conhecendo quem de fato é Deus, o seu caráter e a sua glória. Então, Moisés, ele procurava, diz aqui, né, cada vez mais ter uma experiência profunda com Deus, crescer neste relacionamento. E nós também, certamente, dia a dia, temos que procurar crescer, aprofundar, as raízes têm que se aprofundar neste relacionamento com Deus. Na leitura da palavra, na oração, no testemunho, de fato a nossa vida tem que ser assim em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar aqui para terça-feira? Avancemos. Terça-feira tem como título, Peço que me mostres a tua glória. Então agora é outro pedido de Moisés, um pedido mais profundo. Primeiramente, me mostres o teu caminho, qual que é a tua vontade, é o teu povo, eu quero conhecer a tua glória. Vocês percebem que a gente está aqui num aprofundamento mesmo, né? E aí a gente tem o pedido de Moisés. O que Moisés pediu para Deus? Um pedido inusitado, um tanto quanto ousado. Inclusive, um pedido desse, eu não tenho a citação, então não poderia entregar agora, mas eu me lembro de um texto que diz que se Moisés tivesse pedido isso simplesmente por curiosidade, ele teria sido fulminado naquele momento. Uhum. Mas o desejo dele já foi demonstrado desde antes, como ele queria conhecer a Deus. Não era simplesmente uma questão de curiosidade. Porque quem não tem curiosidade de ver a glória de Deus como ela é? A única informação que a gente tem sobre ela é que um pecador ora e morre. É a única coisa que nós sabemos. É verdade. Portanto, se Moisés tivesse pedido isso sem ter um coração realmente totalmente inclinado a conhecer a Deus verdadeiramente, não somente ver por curiosidade, isso teria sido o seu fim. Teria sido o fim de Moisés, essa presunção, né? Exato. E antes, assim, até do versículo 18, que mostra esse pedido de Moisés, eu quero ler do verso 14 ao 17, que a gente tem aqui lições muito preciosas, que diz assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Deus falou, eu irei contigo. Versículo 15. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu não quero dar um passo daqui. Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Como ter certeza disso? Olha só a resposta que o próprio Moisés diz. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ou seja, a aliança que falava que Deus faria com que Israel fosse um povo, uma propriedade peculiar de Deus, um povo exclusivo, seria através do quê? Acaso não é por andares tu conosco? Ou seja, através deste relacionamento que o povo teria com Deus e de discernir quem de fato é Deus e o seu caráter, este povo revelaria o seu caráter para as demais nações e isto faria com que aquela nação, o povo de Israel, fosse uma nação distinta das demais nações. Esse ponto ele é muito importante. Muito bom, realmente. E o versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Eu sei quem tu és, eu conheço o teu caráter. Agora você precisa conhecer o meu mais profundamente. Então vem o verso 18. Então ele diz, rogo-te que me mostres a tua glória. Se o Senhor me conhece, eu quero conhecer quem tu és. Então me mostres a tua glória. É até interessante no verso 16 uma outra coisa, pastor. Isso aqui nos mostra que o pacto, a aliança de Deus com o seu povo, não era simplesmente a lei. Porque muita gente coloca, então, que o pacto de Deus, a antiga aliança, era a lei. Era isso. Mas não, a lei era parte da antiga aliança. Exatamente. Era o termo, né, da aliança. Mas a culminância do que era realmente isso era a junção de Deus com os homens. Era Deus entre os homens. Exatamente. Era o santuário. Era o que Moisés falou. Moisés entendeu isso perfeitamente. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos? Não é em andares tu conosco? Como saber se o povo está com o pacto de Deus? É com Deus entre eles, né? Isso é bem interessante. Ele pede, então, para Deus mostrar a sua glória. E no verso 19, lê para nós, tem a resposta, então, de Deus. E ele disse, farei toda a minha benignidade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti.
e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse: Não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Acabei passando o verso, né? Mas está ótimo. É interessante que a pergunta que surge é: o que é a glória? Porque quando Moisés pede para ver a glória, no versículo 19 a resposta são traços de caráter. Uhum. Eu farei passar toda a minha bondade e proclamarei o nome que é o caráter do Senhor e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei. Ou seja, o que é a glória de Deus? E a lição de terça vem falando isso, né? Citando aqui textos bíblicos, o espírito de profecia também, que eu gostaria de resumi-los, mas diz assim, ó, a glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. Está em Atos dos Apóstolos, página 367, Parábolas de Jesus, 244 e 245, Profetas e Reis, página 184. Diz mais a lição aqui, a glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços. Profetas e Reis, página 390. E prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, agora a nossa glória é a glória de Deus, no sentido que deve ser revelar seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Eu lembrei de um texto também que o autor não menciona, só para complementar aqui a lição, lá no Desejado de Todas as Nações, capítulo 1, página 10 do aplicativo. Diz assim, ó: volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de Deus é dar. Olha que texto maravilhoso. Nada faço por mim mesmo, João 8:28, disse Cristo. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, João 6:57. Eu não busco a minha glória, João 8:50, mas daquele que me enviou. Esse deve ser o nosso sentimento também. Eu não devo buscar a minha glória, a minha exaltação, mas a glória de Deus. E continua aqui, ó. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Eu acho lindo isso. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Ou seja, Cristo recebeu, mas ele recebeu para dar. Nós recebemos de Cristo, mas recebemos para dar. Então, a glória que Cristo tem é a glória do Pai. A glória que Cristo revelou é a glória que podemos ter. E a glória que temos, que é a glória de Cristo do Pai, deve voltar ao Pai de que maneira? Através da nossa vida, né? Em louvor, em gratidão, em serviço, em sacrifício. Então se completa o círculo da beneficência. É isso. Provém de Deus e volta a Deus, e provém de Deus e volta a Deus. E isso nós temos a eternidade. Nós temos algo que não tem fim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória Amém. a Deus. Avançando aqui um pouquinho, pastor, não sei se... Deixa eu ver aqui se talvez esteja na lição de... eu acho que é na lição de quarta. Uhum. Então, na lição de terça, eu não teria mais nada para dizer, mas eu tenho algumas coisas com relação à lição de quarta. Da lição de terça, eu acho que para a gente fechar, seria legal a gente ler, para reforçar essa questão de que temos que buscar a glória de Deus, Jeremias 9:24, que é um texto que eu acredito que complementa essa temática aqui. 9:24. Uhum. Diz assim: Mas permitam aquele que se gloria, gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Exatamente. Então, se você quer se gloriar nisto, glorie-se no quê? Em conhecer a Deus. Em conhecer a Deus, ter esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Essa era a glória que Moisés alcançou, o conhecimento de Deus. Exatamente, o conhecimento de Deus. Amém. E a lição vem trabalhando aqui aspectos mais assim, quem que opera esta obra em nós para refletirmos a glória de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ou seja, a manifestação da sua glória, da sua bondade, do seu amor, é o que nos constrange a entregarmos a Ele, rendermos a Ele a nossa vida, e esta obra é operada pelo Espírito de Deus. Então,
recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter, certamente, ao contemplarmos a face de Jesus Cristo. Vamos aí para a lição, então, de quarta. Pode, então, já falar, Moses, aquilo que você falaria? E o título da lição de quarta é Deus revela a si mesmo. Certo. Uhum. Aqui nós temos, né, já está no capítulo 34, então eu acabei de perceber que, na verdade, ainda era da lição de terça. Uhum. Mas eu achei isso aqui muito interessante. Olhem só. Por mais que Deus deu a conhecer principalmente suas características de caráter mesmo, ele também traz alguma coisa aqui visual. Uhum. Isso é interessante. Uhum. O verso 20, Deus diz: E disse: Não podes ver a minha face, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Uhum. Ou seja, é impossível o homem ver as faces de Deus. Uhum. Correto? Sim. Certo. Agora diz assim: E disse o Senhor: Vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, eu te porei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. Uhum. Tirarei a minha mão e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Uhum. Nós veremos a face de Deus algum dia? Eu acredito que sim. Nós veremos, Uhum. Lá em certamente. Apocalipse fala isso também. Ou seja, até aqui nós vemos o passo a passo. Moisés estava crescendo, então ele já podia ver as costas de Deus. em certo aspecto. Entendi, numa progressão. Exato. Mas o mais interessante é que começa dizendo: nenhum homem verá minha face e viverá. E tem outros textos no Novo Testamento que dizem: ninguém viu a Deus jamais. Uhum. Mas aqui, ele teve um vislumbre de Deus. Uhum. Mas o que o capacitou a ter esse vislumbre de Deus? Vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. Uhum. Uhum. E ele foi guardado dentro de uma fenda na rocha. Uhum. E através dessa fenda ele conseguiu ver a Deus. Já eu acho que captei o que você quer trazer aqui. E não sou eu não, eu vou ler para vocês o que o Espírito de Profecia diz. Interessante. Foi hein? quando Moisés estava oculto na fenda da rocha que mirou a glória de Deus. E quando nos escondemos na rocha partida, que é Cristo, Ah, que coisa linda. sua mão que nos cobre com sua mão traspassada, ouviremos o que o Senhor diz a seus servos. A nós, como a Moisés, Deus se revelará como misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado. Aleluia. Ou seja, não é possível nós vermos a Deus. Mas Jesus veio para que nós víssemos. Por quê? Porque Amém. é impossível. Uhum. E para Deus as coisas impossíveis são possíveis. Uhum. Portanto, se você quer ver a Deus e não consegue, está certo, é impossível para o homem ver. Mas, através de Cristo, nós podemos fazer todas as coisas, Uhum. inclusive ver a Deus. Amém. E aqui, Moisés, Amém. como nós falamos no começo, ele ainda não viu a plenitude da glória de Deus, mas ele viu as costas de Deus, algo que nós não passamos nem perto de fazer ainda. Uhum. Mas ele estava nesse crescimento e em Cristo ele teve esse vislumbre. Eu achei isso muito lindo. Com certeza. essa Eu figura. deixaria para ler esse texto na quinta, mas já que você trouxe esse aspecto, porque nós contemplamos a glória de Deus através da pessoa de Cristo, porque Cristo é a encarnação da lei, Ele é a encarnação da graça, Ele é a maior manifestação de Deus a nós como seres humanos. Ele não veio falar de si mesmo. Ele não veio falar de si mesmo, ele veio revelar o Pai. Enfim, tudo isso que estamos comentando. E olha só o que diz Hebreus, capítulo 1, exatamente isso, que a manifestação da glória de Deus é Cristo. Hebreus, capítulo 1, diz aqui, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, de fato, quem vê a Cristo vê o Pai. Ele é a manifestação da glória do Deus que habita numa luz inacessível. É a única maneira segura para seres humanos verem ao Pai. Exato. E acabou misturando um pouquinho aqui justamente com a lição de quinta, né, como Aham. você disse, porque os assuntos, na verdade, estão todos interligados. É. A maneira como o Senhor passa diante dele e proclama mostra de novo a mesma coisa. Porque quando nós olhamos aqui no verso 6, olha só, do capítulo 34. Aham. 5. E o Senhor desceu na nuvem e pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. O Uhum. Senhor proclamou o nome do Senhor? Uhum.
Como assim o Senhor proclamou o nome do Senhor? Está falando de si mesmo? O Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e gracioso. Nós vimos aqui que através da rocha nós podemos ver a Deus. E agora o Senhor está dizendo, está apontando para o Senhor. Exato. Então aqui claramente nós vemos também o próprio Cristo apresentando para Moisés quem era o Pai. Exato, a gente tem isso em Hebreus, capítulo 1, Deus, o Pai, falando de Jesus do Filho. Deus, o teu Deus, é a mesma coisa. O Senhor. Exatamente, o Senhor falando. Nós temos duas pessoas divinas. Exato. E aqui nós vemos que uma está levando para a outra. Né? Ali no Novo Testamento, como você falou, Deus está apontando para Cristo como Deus. E agora Exato. Jesus está apontando para Deus e para a bondade de Deus também. Então isso é bem interessante ver que o papel de Jesus sempre foi revelar a Deus, né? Amém, exatamente. Continuação. Sim, sem dúvidas. E o verso 7 revela o caráter, né? Que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, transgressão, o pecado, que de forma alguma inocenta o culpado, porque isso é uma coisa importante também do caráter de Deus. Deus, ele nos salva não porque ele faz vista grossa dos nossos pecados. Ele não inocenta o culpado, por isso que é importante. Deus nunca deixa falhar isso aqui. Ele traz a sua beneficência e traz a sua justiça sempre acompanhando. É verdade. Por quê? Porque a justiça não foi efetuada através de uma mudança na sua lei. É verdade. A justiça foi efetuada através da morte de alguém. É verdade. No lugar desses que deveriam pagar. É verdade. Foi essa mesma justiça que inocenta o culpado que tirou a vida do inocente, que era Cristo. E diz aqui, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E diz a reação de Moisés. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço, ou um povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade. Se tu és o Deus gracioso que perdoa, então perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Então, aqui vem uma renovação da aliança. Exato. Como nós falamos aqui atrás, para Moisés, a aliança de Deus era a sua presença com o povo. E o Deus estava afastado, agora ele falou, então tudo bem, vamos fazer essa aliança. Então Deus finalmente cede aos apelos de Moisés, dessa maneira. Assim como Deus, através de Jesus, que é o intermediário, o mediador, ele refaz a aliança conosco, mesmo nós já tendo pecado. Exato. E aqui a lição vem comentando que esse texto de Êxodo 34 é um fio de ouro que liga o Antigo com o Novo Testamento, porque muitos fazem aquela distinção artificial entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, mas aqui nós entendemos que é o mesmo Deus, é o mesmo caráter. São circunstâncias diferentes, necessidades diferentes. Nós temos que sempre levar isso em consideração, o plano de Deus específico neste momento, mas é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. E este texto liga com João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A glória de Deus é dar, e não apenas esses outros atributos do seu caráter. E essa renovação da aliança, ela está baseada na graça. Muitos dizem, não, a graça só veio lá no Novo Testamento. É claro que a graça veio através de Cristo, a lei através de Moisés e a graça através de Cristo, mas aqui a gente tem graça. Eu diria até que nisso a perfeição também era gradual. Assim como quando um bebê é um feto ainda, você não vê o bebê ali, eu diria que a aliança antiga era isso. É a mesma coisa, só que a plenitude do que ela era veio com Cristo Jesus. Exatamente. Foi um crescimento da graça sendo manifesta cada vez mais. É como se a gente não conseguisse ver, como se estivéssemos no meio da rocha, a mão de Deus está ali e os dedos vão se abrindo aos poucos. Exatamente. Para que a gente consiga ver. A revelação vai se ampliando. Exato. E aqui diz que essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. E faz essa correlação, então, com João 3,16. E diz aqui uma informação interessante na lição de quarta também, que ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Eu acho muito significativo os números bíblicos. Então, pela 7ª vez, daí que na 7ª vez Moisés tem essa compreensão, igual Naamã, 7º mergulho, é a oração de Elias, 7ª oração. Isso não é à toa, né? Então, na perfeição, no momento perfeito ideal, Deus revela a sua glória e renova
a sua aliança. E diz aqui a lição mais que a manifestação da glória de Deus, do seu amor, é o que nos faz amá-lo. 1 João 4,17 diz, porque ele nos ama, nós o amamos em resposta ao seu amor. Não que eu esteja lendo, mas a ideia do texto, né? Então, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, esse é o cerne da lição. E é o que nós temos que buscar. O conhecimento da glória de Deus revelado através de Cristo, aprofundarmos o nosso relacionamento com Cristo. E o amor de Cristo nos constrange a fazermos o quê? A amá-lo, a servi-lo, a render a nossa vida a Ele e guardar os seus mandamentos. João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é isso que deve nos impulsionar a mantermos em Cristo a nossa parte da aliança, a fidelidade e a obediência. Amém. Glória a Deus. Vamos então indo para o término já, porque sexta-feira normalmente traz um texto, perguntas que a gente já trabalha durante a semana. Vamos então trabalhar aqui quinta-feira, que tem como título O Rosto Resplandecente de Moisés. Moses, o que fez o rosto de Moisés resplandecer? Porque da primeira vez que ele passa 40 dias e 40 noites, ele desce e o rosto dele não está resplandecendo. Mas dessa vez, quando termina esse período, Moisés desce, ele não se dá conta, e esse é o ponto, quem vive uma vida de perfeição em Cristo, ou seja, vive de acordo com a vontade de Deus, terá uma visão de si de que maneira? Eu sou justo, eu sou santo, eu sou perfeito? Ou terá uma visão de si mesmo de dependência de Deus, de imperfeição, preciso continuar crescendo, aprofundando o meu relacionamento com Deus? Então são esses dois pontos que a gente poderia trabalhar a princípio. Sim, bom, nós podemos começar então pela razão pela qual houve uma manifestação física em Moisés. Nós não podemos esquecer que, apesar de que o mundo espiritual e o físico são separados, Deus é quem fez o mundo físico, então ele o tempo todo está usando o mundo físico, e a relação entre Deus e Moisés ele causou um impacto físico, que o povo via a luz e ficava assombrado. Uhum. Mas eu também pergunto, olha um outro momento na história que nós vemos o impacto físico de algo espiritual. Jesus está voltando de Emaús indo para Emaús com 2 discípulos, eles não sabem o que está acontecendo, mas enquanto Jesus abre a palavra para eles, o que eles falam? Nosso coração não ardia, ou seja, o seu físico também estava sendo afetado de alguma maneira, eles estavam sentindo algo, não era a mente simplesmente ardendo. Todos nós já sentimos o coração arder em algum momento, né? Mas aqui foi uma revelação ainda mais interessante, por quê? Primeiro, e isso aqui é importante, eu gostaria de ler um texto aqui. A glória que resplandecia na face de Moisés era um reflexo da justiça de Cristo revelada na lei. A lei em si não tinha glória, mas nela se acha incorporado Cristo. Não tem poder para salvar, é sem brilho, mas nela é representado Cristo cheio de justiça e verdade. Amém. A lei, ela não é somente mandamentos. A morte de Cristo, nós olhamos para Cristo e pensamos, nossa, Cristo salva o ser humano, há muita glória, ok, mas a morte dele sem a sua justiça em vida, Exato. de nada serviria. Exato, A seria sua uma vida morte perfeita, não substitutiva. A sua vida perfeita é vista na lei. Então, quando nós olhamos para a lei, nós vemos ali Cristo. É isso. Muitas pessoas tentam separar Cristo da lei como se ele tivesse vindo para quebrá-la. Exatamente. Sendo que ele é a própria lei. E ele mesmo fala que ele não veio para fazer isso. Exato. E aí, depois eu acho que entra na parte que eu achei mais interessante de por que Moisés teve esse brilho na sua face. Aprofunda mais ainda o entendimento. Vamos lá. Na montanha, isso aqui são comentários da Bíblia Legado, que inclusive nós temos disponível aqui para quem desejar. Excelente. A Bíblia Legado já chegou. A gente vai deixar aqui um link, um contato para você entrar em contato conosco. A Bíblia Legado, ela está com uma nova capa, tem diversas capas, diversas cores, e agora ela tem um plus. Ela tem o plus de que nós temos no final dela uma série de estudo bíblico chamada A Verdade Presente. É um guia de estudo bíblico. Nós temos ali 25 estudos bíblicos em que você agora terá as escrituras, os testemunhos e uma série de estudos que você poderá então compartilhar a glória de Deus, o caráter de Deus, a verdade do Senhor. Então entre em contato conosco, adquira a sua. Aqui a expedição está trabalhando loucamente, irmãos. Eu estou falando verdadeiramente. Muitas pessoas já estão entrando em contato. Temos milhares de exemplares, mas eu tenho certeza que vai esgotar rápido. Tem sido assim, para a honra e glória de Deus, um sucesso de vendas. Então entre em contato conosco e adquira a sua.
Assim, e talvez para alguém que não conheça, a Bíblia Legado, essa aqui já está até gasta, nem tem mais aqui atrás de tanto que eu uso. Ela é uma Bíblia em King James, na versão King James, com textos de Ellen White embaixo. O que nos auxilia muito, mesmo. enriquece muito. Olha só, se você lesse esse texto só, sem esse texto que foi adicionado aqui, não sendo um adendo à Bíblia, mas sim uma ajuda para nós entendermos melhor, Uhum. como nós descobriríamos isso? Na montanha, quando a lei foi dada a Moisés, aquele que viria também lhe foi mostrado. Ele viu a obra de Cristo e a sua missão na terra, quando o Filho de Deus tomaria sobre si a humanidade e se tornaria um mestre e um guia para o mundo, e finalmente ele se daria como resgate dos nossos pecados. Amém. Ou seja, ali Moisés recebeu essa revelação literalmente. Não foi através de símbolos ou nada, foi claro, foi literal e aberto. É isso que vai acontecer. Moisés recebeu isso. Ele se daria como resgate pelos nossos pecados. Quando a oferta fosse feita, quando a oferta perfeita fosse oferecida pelos pecados dos homens, as ofertas sacrificais que simbolizavam a obra do Messias cessariam. Com o advento de Cristo, o véu da incerteza deveria subir e uma torrente de luz brilharia na compreensão obscura de seu povo. E olhem só agora. Quando Moisés viu o dia de Cristo e o novo e vivo caminho da salvação, que deveria ser aberto por meio de seu sangue, ele ficou cativado e extasiado. Amém. Ele tinha em seu coração louvor a Deus e seu rosto refletia de tal maneira a glória divina que acompanhava a promulgação da lei, que quando desceu do monte para se encontrar com Israel, esse resplendor era insuportável para o povo. Devido às suas transgressões, o povo não podia contemplar seu rosto. Então ele cobriu com um véu para não infundir medo entre eles. Uhum. Ou seja, ver a Cristo basicamente foi o que fez. Exatamente. O conhecimento do plano da redenção do Cristo fez com que... Isso nos traz a impressão de que até esse momento ele nunca tinha tido esse tipo de revelação tão claro do que aconteceria no Novo Testamento. Aqui ele soube que Jesus viria, que Jesus se tornaria humano, seria um homem perfeito, que um dia seria morto e pela sua morte os pecadores seriam redimidos. E foi isso que acendeu a lâmpada no rosto de Moisés, podemos dizer. E Moço, fala um pouco mais para nós também, que antes da gravação e até em muitos encontros que eu tenho com o Moço, ele compartilha algumas coisas interessantes que ele vai estudando. Você mencionou, para mim no particular, a respeito da morte de Moisés, a respeito da oração que ele faz. Eu acho que é interessante comentar isso também, que vai dar... Tem um livro que eu recomendo muito, que é o livro Desejado de Todas as Nações, ou Desejado de Todas as Eras, como é que nós temos aqui. Para mim não existe uma biografia mais linda sobre Jesus Cristo. Mas, depois disso, tem um capítulo que eu recomendo, é o capítulo A Morte de Moisés, no livro Patriarcas e Profetas. É lindo assim também, extremamente emocionante. E uma das partes que me fez chorar enquanto eu lia foi que Moisés, após o seu pecado, só contextualizando, Moisés não entrou em Canaã porque ele cometeu um erro. Embora o povo de Israel tenha errado muito mais, os erros dos líderes são muito mais graves. É verdade. Então, por causa disso, ele não pôde entrar. Ele pediu a Deus: Senhor, eu quero entrar, por favor, me permita. E Deus falou: não vamos mais falar sobre isso, e só faço o que eu estou dizendo. Então ele subiu a montanha, e diz que, o capítulo diz que estando ele na montanha, Deus revelou para ele um pouco mais do porquê que ele não poderia ficar lá, mostrando para ele a malignidade do pecado. E ele, ao sentir quão mal era o pecado diante de Deus, está dizendo que ele se ajoelhou, chorou e pediu perdão em nome de Jesus. Ou seja, ele já tinha entendido tão perfeitamente quem seria o Messias, que ele já pediu perdão em nome dele, mesmo antes dele vir. Isso para mim foi muito emocionante. Tremendo, né? Então, pelo conhecimento do plano da redenção nos seus mínimos detalhes, fez com que Moisés tivesse o seu rosto resplandecido. E aqui eu quero trazer para nós, Moses, se Moisés, ao conhecer este plano, teve o seu rosto iluminado, ele ficou extasiado pelo amor, a graça, a grandiosidade de Deus, ao ele elaborar um plano que ele se tornaria um ser humano e seria o substituto da humanidade, e isso impactou a vida de Moisés, quanto mais a nossa vida deve ser impactada ao conhecermos de uma maneira ultra detalhada todo o plano da redenção. Uau. Porque se a morte de Cristo na cruz fez com que Moisés ficasse extasiado, nós hoje temos conhecimento a respeito da encarnação, da morte de Cristo na cruz, da sua obra no santuário celestial, tanto o serviço anual como o serviço diário, como o serviço anual, enfim, todas as fases do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, os eventos finais, da sua vinda.
N verdades que devem fazer de fato também o nosso rosto hoje resplandecer, resplandecer de justiça, de santidade e amor a Deus. E eu tive uma experiência, obviamente não foi essa como a de Moisés, mas foi um tanto quanto semelhante e vocês entenderão o que eu estou falando. Eu fui comportar e eu e minha dupla, nós tínhamos o foco, obviamente, de comportar, mas também na ênfase de dar estudos bíblicos. E nos deram, ali na região de Navegantes, em Santa Catarina, uma vila. Nos deram uma vila. E a gente ia de casa em casa, ia dando estudo bíblico. Esse meu amigo tocava violão, Israel, o nome dele. É um grande amigo meu, mando um abraço para ele se ele me assistir agora neste momento. E ele tocava violão e a gente pregava e assim, sabe, aquele fogo no coração de anunciar o evangelho, a volta de Jesus. E eu lembro que nós pegávamos um ônibus para retornarmos, de ida e de volta. E nós voltávamos neste ônibus mais à noite, era o último ônibus da linha que passava, e tinha já poucas pessoas, já era lá 8 horas da noite, bem assim, que tem uma ou outra pessoa no ônibus. E nós voltávamos no ônibus louvando a Deus, mas assim, sabe, com fervor das vitórias conquistadas durante o dia. E eu lembro que uma passageira ficava olhando assim pra gente, né? Tipo, olhava para trás, a gente estava sentado no fundo do ônibus, ela ficava olhando, dela veio, se aproximou e falou assim: por que que o rosto de você está resplandecendo? E eu fiquei assim, tipo, eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, tipo, que rosto é esse que está resplandecendo? Mas ela falou: o rosto de vocês está assim iluminado, vocês estão resplandecendo. E a gente entendeu que não era só a questão do louvor, mas é porque aquele dia a gente caminhou com Cristo, com os anjos, pregou o evangelho, serviu, se sacrificou, e era inverno, não era fácil. Então, o estar com Cristo fará com que o nosso rosto resplandeça. Glória a Deus. Não apenas num sentido figurado ou espiritual, mas às vezes, para impressionar o coração das pessoas, Deus dará essa manifestação como um testemunho de que o seu povo é um povo peculiar, de quem são os servos de Deus, de quem são os filhos de Deus. E ao termos este rosto refletindo o caráter de Cristo, não é para nossa exaltação, mas é para revelarmos o amor de Deus, o serviço, a justiça. E isso me impactou demais mesmo, essa experiência. Que lindo. Lindo mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a lição de quinta, tem mais algum comentário? Tem a citação do texto lá de 2 Coríntios, que no capítulo 3, Paulo vem trabalhando essa questão de que se o ministério da condenação foi glorioso por causa da lei, é isso que ele está falando. Se a lei que condena foi glorioso, imagina agora o ministério da graça, da justiça em Cristo, o quão glorioso será. Em linhas gerais, é isso que Paulo está argumentando, e no verso 18 ele diz assim, capítulo 3, 2 Coríntios: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e lembrando que o espelho naquele contexto era um bronze muitas vezes polido, que você não conseguia enxergar nitidamente, porque quando Cristo voltar, o veremos como ele é. Hoje o contemplamos como por espelho. Neste sentido, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Imagem de quem? De Cristo. De Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Então é o Espírito do Senhor que nos transforma de glória em glória para sermos feitos conforme a imagem de Cristo, para que até aquele dia perfeito possamos contemplar a sua glória de uma maneira visível, não mais como espelho, mas agora diretamente, face a face. Amém. Então, quero terminar aqui com a pergunta da lição de quinta: quais áreas de seu caráter precisam refletir melhor o caráter de Deus? Então é você em oração com Deus, fazendo uma autoanálise, permitindo que o Espírito sonde o teu coração e mostre as imperfeições de caráter, porque a imperfeição de caráter também é pecado. E o tempo da transformação do caráter, irmãos, é hoje. Existe um erro teológico, não que a igreja adventista se posicione desta forma, mas muitas vezes nos púlpitos é pregado desta forma, quer sejam por pastores, quer seja por pastores, líderes, membros, de que Jesus, quando voltar, virá para transformar o nosso caráter. Mas isso é um engano, é um engodo, é uma mentira. Jesus não vem para transformar o caráter, ele virá apenas para transformar este corpo. A transformação do caráter tem que ser antes do fechamento da porta da graça, ou seja, hoje, neste exato momento. Hoje, em Cristo, você pode ser perfeito, mediante o seu poder, mediante o seu perdão. Então nós temos que procurar hoje essa maturidade em Cristo. Se adiarmos esta grande obra, ou
pensarmos assim, não, é impossível corrigir todos os defeitos de caráter, primeiramente isso vai comprometer a sua salvação. E essa impossibilidade que muitas vezes acabamos pensando, ou as pessoas pregam, é impossível vencer todas as falhas de caráter, a impossibilidade está na vontade, não no poder de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todos os seus defeitos de caráter podem ser vencidos e serem transformados pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então não caia neste engano, não caia neste erro. A verdade é, a transformação de caráter precisa ser efetuada hoje, agora. Certamente. Sim. Moses, considerações finais. Sim. Foi uma bênção essa lição, louvado seja o Senhor. Basicamente, eu concluiria dizendo que essa perfeição é alcançada da mesma maneira que Moisés alcançou, buscando conhecer a Deus. Uhum. Não é uma perfeição que vem de fora para dentro, mas uma perfeição que vem de dentro para fora. A luz vai sair pelo nosso rosto, então não vai simplesmente começar, nós não vamos embutir isso em nós de fora para dentro, a não ser contemplando a Cristo, que é o único que pode nos comunicar essa luz. E o resultado vai ser aquilo que foi com Moisés. É dito pelo Espírito de profecia que nós devemos buscar e nós devemos, na verdade, manifestar mais os atributos do caráter de Deus do que os homens do passado. Por quê? Porque nós temos mais conhecimento disso. É verdade. E olha só o que foi dito sobre Moisés, no fim da sua vida. Desde então, Deuteronômio 34:10, não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Uau. Para mim, isso aqui é uma das coisas que faz Moisés ser um dos meus personagens favoritos. Uhum. Como que ele chegou a conhecer a Deus face a face de maneira que ninguém mais pôde fazê-lo. Mas está ao nosso alcance conhecer a Deus através de uma revelação muito mais clara do que Moisés tinha, que está aqui em nossas mãos hoje. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar lendo um texto que muitas vezes a gente tira do contexto, Moses, lá no capítulo 28 de Mateus, que Cristo promete a sua presença com a sua igreja. E diz aqui, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Assim como Moisés teve um relacionamento íntimo com o Senhor, nós hoje devemos ter com Cristo. Amém. Mas a presença de Cristo, ela está condicionada. Às vezes a gente tira esse texto do seu contexto e aplica como se a presença de Cristo fosse assim incondicional. Mas a presença de Cristo com o seu povo, ela é condicionada ao seu povo cumprir a grande comissão que vai do verso 18 ao verso 20. Ou seja, a partir do momento que eu ir fazer discípulos, fundamentado na autoridade de Cristo, que foi dado todo o poder no céu e na terra a Cristo, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, aí sim nós teremos a presença de Cristo. E tendo a presença de Cristo, Ele nos transformará de glória em glória pelo Espírito de Deus. Amém. Essa experiência que eu contei, minha e do meu amigo, por que o meu rosto e o do meu amigo, para aquela pessoa, estava resplandecendo? Sabe por quê? Porque nós estávamos cumprindo a grande comissão por amor e alegria e regozijo. Estávamos andando com Cristo. Então, o meu apelo é o que Ellen White fala aqui, né? Se na lição de sexta, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, ou seja, refletindo a glória de Deus, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Se tomássemos o jugo de Cristo, que é um privilégio para nós, cumpríssemos a grande comissão, teríamos a presença de Cristo e refletiríamos o seu caráter para todo mundo, e daí o que aconteceria? Jesus voltaria com poder e glória. Amém. E é o que vai acontecer. Deus está chamando você e a mim para fazermos parte desta geração. Que você dedique tempo de relacionamento com Cristo e aprofunde este relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Moses, muito obrigado, foi uma lição maravilhosa. Amém. Muito mais do que eu tinha planejado de fato, de coisas para falar. Deus sempre nos surpreende, porque eu aprendi coisas aqui, tenho certeza que o Moses também. E louvado seja o nome do Senhor, e eu acredito que você aí na sua casa também. Então deixa seu like, compartilha este vídeo, deixa aí nos comentários a sua participação, os seus pedidos também. Louvado seja o nome de Deus por tamanha revelação, que o seu rosto possa estar resplandecendo agora a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Ora para nós, Moses, por favor. Oremos. Nosso Pai amado que está nos céus, mais uma vez, agora depois de estudar a sua palavra e ser iluminados por ela, Amém. viemos a Ti.
para pedir, Senhor, que nos dê um coração brando, nos dê mansidão, através da qual poderemos aprender mais de Ti, que também é manso e humilde de coração. Nós rogamos que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que impede que a Sua glória seja manifesta. Verdade, Senhor. Muitas vezes gostaríamos de brilhar, mas nosso coração guarda coisas que não combinam com a Sua presença. É verdade. E nós pedimos que a Sua presença, ao vir e enviando o Seu Espírito adiante, possa limpar, purificar e transformar-nos na mesma imagem de Cristo. Amém. Nós pedimos por todos aqueles pedidos que estão aqui sendo feitos nos comentários. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os desejos e conhece as intenções de cada um. E nós pedimos que, segundo a Sua boa vontade, o Senhor possa cumprir esses pedidos de acordo com a Sua bondade, misericórdia e longanimidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.